E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai direto num tema que, olha, sempre gera aquela dúvida no ambulatório de cirurgia: a trombose venosa profunda, a famosa TVP. O nosso objetivo aqui é bem simples: sair com o raciocínio clínico tinindo, sabendo exatamente o que fazer desde a suspeita até a conduta final. Então, vamos nessa. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro no pós-operatório, não é? Saber diferenciar o que é uma evolução esperada de um baita sinal de alarme para TVP é uma daquelas habilidades que sinceramente separam os bons profissionais. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. Olha só o nosso mapa da mina de hoje. A gente começa entendendo o porquê da TVP, depois como ela dá as caras, qual o caminho certo para o diagnóstico e, claro, como tratar. E no final, a gente bota tudo isso à prova com os casos clínicos para quebrar a cabeça. Ok, começando os trabalhos. O primeiro ponto é sacar por que o pós-operatório é um terreno tão fértil para TVP. O que a gente tem que ter no radar nesse cenário? De forma bem direta, TVP é isso aí: um coágulo, um trombo, onde ele não deveria estar, lá numa veia profunda, que na maioria esmagadora das vezes é na perna. A definição é molezinha, né? Mas as consequências, essas podem ser bem sérias. Tá, mas por que esse coágulo se forma do nada? A resposta para isso é um clássico da medicina, descrita há mais de 100 anos e que continua sendo a base de tudo que a gente entende hoje. Vamos ver que resposta é essa. E aqui está ela, a famosa tríade de Virchow. Pensa nela como se fosse a receita perfeita para o desastre, sabe? Você tem a estase, ou seja, o sangue parado, típico do paciente acamado, tem a lesão na veia, que a própria cirurgia pode causar, e para fechar, a hipercoagulabilidade, que é quando o sangue já está no ponto de coagular. Juntou esses três? Pronto, o risco de TVP vai lá para a estratosfera. E na prática, aquela tríade se manifesta através desses fatores de risco aqui. Para ficar fácil, dá para pensar em grupos. Tem os fatores da cirurgia, como as ortopédicas e a imobilização. Tem os fatores do próprio paciente, tipo câncer, obesidade ou se já teve TVP antes. E tem até os hormonais, como pílula anticoncepcional. Cada um desses é uma pecinha que a gente vai juntando nesse quebra-cabeça. Beleza, com a teoria na cabeça, vamos para a beira do leito. Como é que a TVP se apresenta? O que a gente tem que procurar ativamente na conversa e no exame físico desse paciente. Esses são os sinais que praticamente gritam: pensem em TVP. A dor que aparece de repente e o inchaço em uma perna só são os mais clássicos. E aqui vai uma dica de ouro: pega a fita métrica. Uma diferença de mais de 3 centímetros na circunferência da panturrilha de uma perna para outra é um sinal muito forte. E o tal do empastamento, que é aquela sensação da panturrilha mais dura, sabe? Também é um achado super importante. Agora, e aqueles sinais clássicos de livro Omans e Moses? Então, todo mundo ouve falar deles. É importante saber que existem, mas, na real, a sensibilidade e a especificidade deles são bem baixas. Ou seja, se eles estiverem ausentes, não quer dizer nada. E se estiverem presentes, também não confirma. São só mais uma pista, e uma pista bem fraca, viu? Certo, a pulga está atrás da orelha. A suspeita clínica está no ar. E agora? A pior coisa a fazer é sair atirando para todo lado, pedindo ultrassom para todo mundo. Existe um caminho lógico, organizado. E esse caminho sempre começa estratificando o risco do paciente. E essa aqui é a nossa principal ferramenta nessa hora, o nosso GPS, o Score de Wells. Cada item desse aí soma um pontinho, mas presta atenção no último item, que é genial. Se outro diagnóstico for mais provável, sei lá, uma celulite, uma lesão muscular, a gente tira 2 pontos. O objetivo do Wells não é dar o diagnóstico, mas sim nos dizer o quão quente ou fria está nossa suspeita. E o resultado do score nos coloca nesses 3 grupos. Olha a diferença brutal. Se der 3 pontos ou mais, a chance de ser TVP é de mais de 50%. Agora, se a pontuação for 0 ou negativa, o risco despenca para só 5%. Essa é a classificação que vai mandar no nosso próximo passo. E aqui está o fluxograma que amarra tudo. Se o Wells deu baixa probabilidade, a gente tem uma carta na manga, o dímero D. Ele é ótimo para excluir a doença. Se vier negativo, fim de papo, caso encerrado. Agora, se o dímero D der positivo, ou se a probabilidade pelo Wells já era intermediária ou alta desde o começo, aí não tem atalho. O caminho é direto para ultrassom com Doppler. O ecodoppler venoso é o nosso padrão ouro. E o que o radiologista vai procurar é uma coisa muito específica. É uma palavra, na verdade:
incompressibilidade. Uma veia normal, quando a gente aperta com o aparelho, ela amassa, ela colaba. Uma veia com um trombo dentro não amassa, ela fica incompressível. Viu isso? Bingo! Diagnóstico fechado. Diagnóstico na mão. E agora? O que a gente faz? Nessa última parte, vamos falar sobre os objetivos do tratamento e, em seguida, a prova de fogo. Aplicar tudo isso em alguns cenários que vão testar o nosso raciocínio. Os objetivos são bem claros. O primeiro é apagar o incêndio agora, impedir que o trombo cresça e, principalmente, que ele solte um pedaço que vá para o pulmão e cause uma embolia. E o objetivo a longo prazo é evitar que a casa pegue fogo de novo, prevenir outra TVP e a tal da síndrome pós-trombótica. E o pilar para conseguir tudo isso é um só: anticoagulação plena. E por quanto tempo a gente trata? Bom, a resposta é: depende. Depende de onde está o trombo e do risco. Pensa assim, uma TVP distal lá embaixo, abaixo do joelho, tem um risco menor. Geralmente 3 meses resolvem. Agora, as proximais, acima do joelho, são mais perigosas. Aí o tratamento é de pelo menos 6 meses. E se o paciente tiver um fator de risco que não vai sumir, tipo uma trombofilia, a anticoagulação pode ser para a vida toda. Ok, teoria vista. Agora vem a parte mais legal. Vamos ver se o conhecimento fixou. Se preparem, porque agora o bicho pega. 3 casos clínicos para a gente quebrar a cabeça juntos. Vamos lá, caso número 1. Esse é o feijão com arroz do ambulatório de ortopedia. Mulher, 68 anos, acabou de fazer uma cirurgia de quadril e chega com dor, inchaço e empastamento numa perna só. Um cenário super clássico. Vamos aplicar o Wells de cabeça. Cirurgia grande recente? 1 ponto. Dor localizada? Mais 1 ponto. Edema unilateral? Mais 1 ponto. Opa, já estamos com 3 pontos no mínimo. Com 3 pontos, a probabilidade clínica é o quê? E qual é a nossa conduta imediata? Qual exame a gente pede direto, sem escalas? Pensa aí. Agora, o caso 2, que já vem com uma pimentinha. Paciente oncológico, o que por si só já acende todos os alertas. O Wells dele deu 2, probabilidade intermediária, e para complicar um pouco, alguém na triagem já pediu um dímero D, que veio positivo. E aí, o que a gente faz? O dímero D veio positivo, então tá resolvido. É TVP, certo? Calma lá. Lembra que o paciente tem câncer, que é um estado inflamatório crônico? O dímero D sobe por 1000 motivos, inclusive pelo próprio câncer. Então, esse resultado positivo aqui fecha o diagnóstico ou ele mais confunde do que ajuda? E qual é o próximo passo obrigatório? E para fechar, o caso que tira o sono de muita gente. Paciente jovem, com um fator de risco claro, que é o anticoncepcional. O Wells dela dá 1, ou seja, probabilidade intermediária, não é baixa. Aí você pede o Doppler e ele vem normal, negativo. E aqui está o pulo do gato. Doppler negativo, caso encerrado, paciente de alta, será? Lembrem que a probabilidade clínica não era baixa, a história era suspeita. Um trombo muito inicial ou muito distal pode passar batido no primeiro exame. Qual é a conduta que a boa prática médica recomenda quando a nossa suspeita clínica continua alta, mesmo com o exame de imagem inicial negativo? Essa é uma daquelas decisões que realmente mostram a excelência do raciocínio clínico. Fica aí a reflexão.